Segundo Reis, capítulo de número 13, e o verso 14 em diante. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco, algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em sua mão, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei, disse: abra a janela que dá para leste e atire. O rei fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Assíria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. E em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Verso 19, para nós finalizarmos. O homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5, 6 vezes. Você assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá somente 3 vezes. Amém? Até aqui. Eu não havia combinado com o pastor Anderson sobre essa canção que nós acabamos de cantar, que por Jesus nós vamos pelejar, Ele é o nosso general. E é claro que essa linguagem bélica faz parte de toda a história bíblica e nós usamos também para as nossas batalhas diárias, porque sabemos que temos um general que nos dá comando, nos incentiva e nos capacita a vencer as nossas batalhas. É claro que as guerras hoje, na nossa atualidade, são muito diferentes das guerras de 3.000 anos atrás, onde espada, lança, escudo, arco e flecha era algo presente. E nós vamos, na linguagem bíblica, fazendo essas assimilações, e hoje é muito fácil nós compreendermos isso devido às ferramentas cinematográficas, né, que fazem uma replicação daquilo que acontecia lá atrás. Eu tenho certeza que você já assistiu alguns filmes que podem elucidar a sua mente sobre isso. Eu queria que nessa reflexão você iniciasse fazendo um exercício de imaginação. Pense comigo que você é um general de guerra de 3.000 anos atrás. Você tem os seus cavaleiros, os seus lanceiros, você tem os seus arqueiros. A guerra está intensa, você comandando todas as frentes, as tropas, e de repente você, como general, observa que tem um arqueiro que não está lançando as flechas. Você olha para a aljava desse arqueiro e ela está ainda cheia de flechas, sendo que a batalha está intensa, vidas estão morrendo, aquilo que ele poderia fazer não está acontecendo e facilitaria para o exército vencer, mas ele não está usando as flechas. O que você, como general, falaria para esse soldado? Fala para quem está do seu lado aí, o que você falaria? Eu gostaria de falar nessa noite sobre esse tema, até a última flecha. Talvez você falou: olha, eu daria uma bronca nesse camarada, eu prenderia, eu puxaria a orelha dele, eu pegaria cada uma daquelas flechas e ia dar na cabeça dele. Não sei o que você falou aí, mas eu tenho certeza que você não estaria feliz ou iria aplaudir ou honrar aquele que poderia fazer e não fez. Deixa eu colocar você dentro do contexto que nós estamos aqui na Bíblia. Em Israel nós temos um rei chamado Jeoás. Não é um rei que seguiu os caminhos do Senhor com dedicação e todo o coração. Por mais que ele teve algumas conquistas, construiu algumas coisas importantes, não foi um rei que teve o aval dos céus. Mas ele tinha um coração respeitoso e honroso para com o homem de Deus daquele tempo, o profeta Eliseu. Eu preciso lembrar você que dos profetas bíblicos,
No Antigo Testamento, os nomes que se destacam são Elias e Eliseu. Esses homens, eles foram extraordinários. E agora nós temos Eliseu como o oráculo de Deus. Só que o início da leitura que nós fizemos, o texto começa declarando que Eliseu, ele estava enfermo da doença que iria tirar-lhe a vida. Ele estava na sua reta final. Ele já estava partindo. Ele era o oráculo de Deus, o mensageiro de Deus, e ele estava indo. E o rei foi lá para esse encontro. Quem sabe, numa expectativa, antes do profeta de Deus morrer, quem sabe eu tenho uma palavra, quem sabe eu tenho uma direção, quem sabe eu venha ter uma luz para agir, para fazer algo que venha de fato ajudar a resolver os problemas da nação, trazer soluções, impactar as gerações. Provavelmente ele foi certo para receber algo de Deus. E ele chegou naquele ambiente. E o que ele ouviu, inicialmente foi muito bom. Porque como nós lemos, naquele ambiente espiritual onde ele estava, o profeta dá uma palavra dos céus sobre ele, dizendo: atire essa flecha. Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. A Síria, nesse contexto, era a nação que mais estava atrapalhando, perseguindo e guerreando contra o povo de Israel. E Deus estava, através dos lábios do profeta, dizendo: esta é a flecha da vitória. Você está me entendendo até aqui, amém? Quando nós olhamos para essa cena, todos nós queremos uma declaração dessa sobre a nossa vida. Você queria uma declaração dessa, amém? Que você recebeu algo que vai lhe dar vitória? Ou você prefere a derrota? Nós queremos a vitória, nós queremos a conquista, nós queremos vencer. A palavra dos céus foi decretada. Só que observe a cena seguinte. A cena seguinte, o homem de Deus, o profeta Eliseu, vai dizer para o rei Jeoás: rei, agora você pega as flechas e atire elas no chão. O rei pega, atira a primeira, atira a segunda, atira a terceira e para. A aljava está cheia de flecha. Na terceira, ele para. Quando ele para, a reação do profeta foi algo assustador. O verso 19, na minha versão que eu li, diz assim: o homem de Deus ficou irado. Talvez na tua, se for Almeida, vai dizer assim: o homem de Deus ficou muito indignado. Olha só, muito indignado contra ele, disse: 5, 6 vezes deveria ter ferido, então feririas os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. É curioso isso, porque Deus já declarou algo. A promessa de Deus é: haverá uma vitória completa. Mas Deus espera uma interação de fé, uma interação daquele rei, que não acontece. O rei, ele cria e ele atira flechas, baseado apenas numa vitória parcial. Enquanto a aljava está cheia, ele usa apenas 3 flechas. E se você ler o texto mais para frente, lá no verso 25, já no final desse capítulo, você vai ver que aquilo que ele acreditou e a maneira que ele agiu foi o que ele colheu. Porque o texto diz assim no verso 25, se puder colocar na tela, coloca para a gente. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades em que combate Azael havia tomado seu pai Jeoacás. 3 vezes, presta atenção, 3 vezes Jeoás o venceu e assim reconquistou as cidades de Israel. Mais para frente, a Síria vai continuar incomodando Israel, porque o posicionamento de Jeoás só lhe garantiu 3 vitórias. O que nós precisamos aprender olhando para esse texto? Há promessas de Deus que são condicionais. Baseado no nosso posicionamento diante dessa promessa, baseado na nossa interação,
baseado na nossa fé. E é por isso que nós precisamos desenvolver a identidade que Deus tem para nós nesse mundo, para que a nossa interação com o céu seja de uma confiança total, porque as promessas de Deus não caem por terra. E as promessas de Deus, quando elas são incondicionais, elas vão acontecer, queira você ou não, mas muitas promessas só vão acontecer a partir do momento que você tem um posicionamento e diz: eu quero interagir até o final. Se Deus me deu a vitória completa, eu não vou parar enquanto estiver ainda flecha dentro dessa aljava. Eu vou continuar atirando. Você me entende, amém? Nós precisamos entender essa verdade e não parar de atirar as flechas enquanto tiver flechas na nossa aljava. Nós precisamos entender que Deus já nos deu as flechas para as nossas batalhas. Estamos começando o ano 2023. Talvez você encerrou 2022 meio frustrado, porque houve baixas na sua vida, nas batalhas que você estava enfrentando, e você percebeu que você não deu tudo. Você percebeu que encerrou o ano 2022 com a aljava ainda cheia, sendo que podia ser usado e não foi usado. Mas você agora foi recarregado por Deus na sua aljava com flechas para você lançar em 2023. E a palavra que os céus colocam no meu coração para te entregar nessa noite é: atira todas as flechas até a última flecha. Nós precisamos entender que Deus nos deu para ser usado essas flechas. E flecha só faz sentido quando ela sai da aljava, é colocada no ar, que ela é atirada no alvo. Você pode ter flechas bonitas, bem feitas, lustradas, mas enquanto estiverem na aljava, elas ainda não cumpriram os seus propósitos. E o risco que um guerreiro corre de se frustrar, de não cumprir o seu propósito, é se ele termina a batalha com a aljava cheia. Amém? Deus não nos chama para ser guerreiros fracassados, que contabilizam derrotas com aljavas cheias. Deus nos deu as flechas para lançar. E você é sábio o suficiente para nessa noite entender que esse pastor vos fala não de flecha literal. Não estou falando de um arco, de uma flecha como essa que está no desenho, isso aqui é ilustrativo. Eu estou falando das flechas que Deus já te deu no mundo espiritual. Como o pastor Lediel, Deus já te deu autoridade no nome dele para expulsar demônios. E tem demônios fazendo arruaça na sua casa, na sua família, ao seu redor. A flecha está ali na aljava e você não está usando. Deus já te deu autoridade no mundo espiritual para você orar e ver o Espírito Santo agindo, fazendo coisas extraordinárias em você, e através de você, essa flecha está ali, o mundo ao seu redor necessita e você não está usando. Você já foi cheio do amor de Deus para compartilhar Jesus, a luz do mundo, a esperança para a humanidade. Tem pessoas no teu trabalho precisando de uma palavra de vida, de esperança. A flecha está ali na sua aljava porque você conhece Jesus e você não está usando. Quem sabe na sua casa o clima já há muito tempo está complexo. Tem traumas, tem feridas abertas, tem amargura, tem rancor, não há mais entendimento. Pelo contrário, quando alguém se manifesta, o outro já briga, a situação está caótica. Por quê? As flechas do perdão que Deus já colocou na sua aljava estão ali. E você não está usando, quando deveria ter usado. Tem corações feridos, frustrados, perto de você, porque você não usou as flechas das palavras de afirmação para um filho, para a esposa, para um marido, para um pai, para uma mãe. Deus já encheu a sua aljava. E você precisa abrir os olhos e entender que essas flechas precisam ser usadas todos os dias. Ei,
Você precisa entender que aquilo que Deus te deu tem um propósito. Os dons que você recebeu, a inteligência que Deus te deu, os recursos que chegaram nas suas mãos, as habilidades que você desenvolveu, nada é por acaso. Ou senão nós não servimos ao Deus que a palavra nos diz. Um Deus soberano, um Deus que nos projetou, um Deus que nos criou para grandes propósitos, um Deus que nos capacitou para a vitória, um Deus que já declarou ao nosso respeito que somos filhos, filhos amados, criados à imagem dele, feitos para vencer. A pergunta é: por que muitas vezes isso não está acontecendo? E a resposta muitas vezes é fácil de encontrar, porque a nossa aljava está cheia, sendo que você poderia ter usado cada uma dessas flechas para fazer a diferença. Muitas vezes, nós encontramos pessoas nessa vida que, não sei, por passar muito tempo assistindo os outros viverem, antigamente se fazia isso nos filmes, nas novelas, hoje se faz nas redes sociais. Você acompanha a vida de todo mundo e parece que todo mundo tem uma vida maravilhosa, uma vida perfeita. Muitos estão reclamando: ah, Senhor, como eu queria ter essas oportunidades que essas pessoas têm. E Deus está olhando do céu e dizer: ah, como eu queria que você aproveitasse bem as oportunidades que eu já lhe dei. Ah, como eu queria que você usasse aquilo que já chegou nas suas mãos para você usar. Porque quando você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Você pode repetir isso para quem está do seu lado: seja fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Mas cada uma das flechas que Deus já nos deu tem um propósito. E você precisa desenvolvê-la. Quando você usa, Deus vai abrindo portas e você vai fazendo a diferença. Quando eu entrei no curso de psicologia, passei 5 anos estudando psicologia ali na FURB. Eu não fui para abrir uma clínica. Foi baseado nas demandas que tinha de gabinete pastoral aqui. Eu falei: eu quero ser um pastor por excelência, eu quero cuidar do rebanho, então eu vou me preparar também na questão psicológica. Mas a psicologia não apenas me ajudou nos gabinetes pastoral, como abriu portas que eu nunca imaginava. Comecei a receber convite para dar palestra em escola, em empresa, em hospital. E quantas vezes, por usar as flechas dessas habilidades psicológicas que Deus me deu, eu consegui ser instrumento de luz para abençoar algumas vidas. Jamais vou me esquecer. Depois das palestras que dava para os adolescentes, era a fila que se formava. Alguns deles falaram que estava pensando em tirar a própria vida antes de ouvirem aquela palestra. Alguns deles falaram: pastor, essa semana eu já tentei. Mas ali, eu pude ver que o Senhor, Ele me deu uma flecha para mim atirar. Eu não posso permitir que fique na aljava, porque se fica na aljava, o inimigo não é atingido, ele não cai por terra, e vidas também são comprometidas. Por isso eu já tomei um posicionamento: eu vou usar até a última flecha. Nós precisamos entender uma grande verdade que está diante de nós, e a palavra de Deus nos mostra isso. Que nós não fomos chamados para ser acumuladores de flecha. Lá no Novo Testamento, falando de finanças, Jesus ele vai contar uma parábola bem interessante. Lucas capítulo 12, ele vai falar de um homem que era rico e teve uma grande colheita. Ele diz: olha, os meus celeiros estão pequenos para essa colheita, eu vou fazer celeiros maiores. E ele começou a construir maiores celeiros e a abrigar muita coisa. E daí chegou um momento, ele disse: eu tenho muita coisa, agora eu vou curtir a vida, não preciso me estressar. E Jesus, contando a história, disse que Deus foi ter um encontro com esse homem e chamou ele de louco, insensato. Esta noite pedirão a tua alma, e tudo quanto você guardou, para quem ficará? Isso falando da questão financeira. Agora, muitas vezes, o Espírito Santo fala ao meu coração para mim fazer essa retrospectiva da história contada por Jesus em outras áreas. A inteligência que você deu, talvez você está acumulando ela. O amor que Deus te deu, você está acumulando ele. Os dons que Deus te deu, você está acumulando, e muitas vezes Deus está gritando: louco! O tanto de vida que foi depositada em você, para que é, senão para ser derramada na vida de quem está perto de você?
O amor só faz sentido quando o outro se sente amado. Por que você está guardando isso para você? A inteligência que Deus te deu precisa ter um propósito nas vidas das pessoas que estão ao seu redor. Que nós não venhamos ser acumuladores, criando depósitos de flechas, mas que nós venhamos atirar até a última flecha. Por quê? Porque nós só temos essa vida para cumprir aquilo que Deus já estabeleceu para cada um de nós. Eu não quero ser um Jeoás. Recebe uma palavra de vitória, mas não toma posse da vitória completa. Fica dentro da sua mediocridade, limitado. Eu não quero que Deus se indigne comigo. Eu quero que Deus olhe para a minha vida e veja que eu estou usando cada uma das flechas que Ele me deu. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra, fica muito claro que este é o tempo que Deus deseja que nós venhamos usar as nossas flechas. A palavra de Deus nos garante uma verdade que outras religiões pregam o oposto. Ano passado, quando eu tive a experiência de estar no Nepal, eu me choquei muito com o hinduísmo, o quanto ele limita a capacidade das pessoas em algumas áreas, porque eles acreditam que você vai reencarnar, e reencarnar, e reencarnar, e reencarnar, às vezes num animal, às vezes numa pedra, às vezes numa planta, ou seja, você pode virar qualquer outra coisa. É assustador, porque eles acreditam que a vida que eles estão vivendo é baseada, então, naquilo que eles foram na vida anterior. Então, eles têm que viver isso ali mesmo. E como isso limita o potencial, como limita o desenvolvimento. Agora, a minha palavra, que eu acredito, é a palavra de Deus. Essa é a palavra que eu guardo no meu coração. E diz que ao homem está destinado a viver uma só vez. Uma só vez. Depois disso, o juízo. Por mais que há em nós a fagulha da eternidade, eu tenho uma convicção. A minha eternidade, ela é definida baseada na maneira que eu gasto os meus dias. Portanto, você que está aqui, é um adolescente, é um jovem, você ainda é solteiro. Saiba que você nunca mais terá a idade que você tem. Se você tem 14, nunca mais vai ter 14, nunca mais vai ter 15, porque nessa vida, todos nós passamos e passaremos uma só vez. Depois você vira adulto, você casa, você constitui filhos. Agora, é uma passagem só que nós temos nessa terra. Porque entra ano e sai ano, você percebe que a situação não está boa, você percebe que os seus sonhos não estão se realizando, você tem um monte de flecha ali para potencializar a sua vida profissional e você não usa. Você tem um monte de flecha ali para potencializar a sua vida de amigo e você não usa. Um monte de flecha ali para você potencializar a sua vida espiritual e você não usa. Quem sabe, vivendo numa mentalidade atrofiada ou de acordo com outras ideologias que não estão de acordo com o cristianismo. Nós precisamos entender que a vida, ela é como um vapor. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, pode ser que eu não estarei mais amanhã. Eu não sei quanto tempo vou viver. Espero e desejo chegar uns 90, uns 100, quem sabe, com boa saúde. Se Deus quiser, eu gostaria. Agora, eu não sei quanto tempo eu tenho. Pode ser que eu tenha uma semana, um mês, 10 anos, não sei. Eu sei de uma coisa. Hoje eu estou vivo. Hoje você está vivo. Ar está entrando nos nossos pulmões. Então, eu vou usar as minhas flechas hoje. Eu não vou entrar numa igreja tendo um monte de flecha de adoração na minha aljava, enquanto o louvor está acontecendo, eu estou de braços cruzados reparando parede. Eu vou atirar as minhas flechas da adoração. Eu não vou permitir que a minha família padeça, enquanto tem um monte de flecha ali, de motivação, de amor, de perdão, de harmonia, e eu não estou usando. Eu tenho a vida hoje, eu preciso usar elas hoje. Vou gastar as flechas que Deus me deu e recarregou na minha aljava. Nós precisamos tomar esse posicionamento e entender que quando nós vivemos a vida de acordo com o que
Deus tem para cada um de nós, nós vamos viver uma vida além da mediocridade, estaremos impactando os nossos dias, estaremos agradando o nosso Criador e estaremos influenciando as gerações próximas. A Bíblia ela é bem clara para nos mostrar que as atitudes que nós tomamos hoje vai impactar a nossa vida, mas também a geração do amanhã. A palavra de Deus é bem clara, ao nos dizer que aquilo que Deus tem para nós não termina em nós, vai além de nós. Se você pega, por exemplo, a história que eu até vou ministrar na terça-feira, de Ruth, você vai perceber que aquelas mulheres tinham tudo para dar errado. 2 viúvas, abandonadas, pobres, que voltam sem nada para Belém. Enquanto Noemi inicialmente está dizendo: a minha vida não faz mais sentido, eu sou um poço de amargura, Deus se voltou contra mim. Ruth, ela consegue enxergar flechas na sua aljava. Opa, eu vou usar essas flechas que Deus colocou. Ela se esforça, ela cuida da sua sogra, ela é totalmente restaurada, regenerada. A sua esperança faz ela alcançar posições que jamais foi imaginado por uma moabita viúva. Ela entrou na genealogia do Criador, porque ela acreditou que em Deus é possível atirar as flechas que Ele nos deu e assim colher coisas diferentes. Mas também a Bíblia vai nos mostrar homens como Saul, que recebe do Senhor, mas não usa as flechas que Deus deu. Ele e a sua família são amaldiçoados. Os filhos morrem e são assassinados, porque ele não conseguiu entender isso, que o posicionamento de desobediência dele, o posicionamento de não seguir as ordens do Senhor, estava comprometendo todo o seu potencial. Muitas vezes, eu olho para a vida do meu pai, para a vida do meu avô, e eu consigo perceber que hoje desfruto de inúmeras bênçãos pelas escolhas dele, decisões que eles fizeram lá atrás. Coisas que lá na década de 60, 70, decisões que o meu avô tomou, até hoje impacta positivamente a minha vida, porque ele entendeu que era para usar as flechas naquela época, ele usou, e até hoje me abençoa. Você precisa entender isso. As flechas que Deus te deu não devem ser menosprezadas. Para de ficar comparando as suas flechas com as flechas dos outros. Se essa flecha chegou até você, é para você usar, impactar a sua vida e transformar a sua geração. Mas nós precisamos ter essa certeza, que a mediocridade, ela é inaceitável. Vou repetir isso. A mediocridade, uma vida medíocre, uma vida conformada, é inaceitável para quem está em contato com os céus. Eliseu, o tempo todo na palavra nós vamos encontrar isso. Um homem determinado, um homem intenso, um homem desejoso de ser usado e fazer a diferença em prol do reino dos céus. O chamado dele é muito interessante, porque Elias vem, coloca a capa sobre Eliseu, e ele entende qual é o recado. Há um chamado para mim. A única coisa que ele pede: eu vou dar um beijo nos meus pais. Mas ele pega os gados que ele estava usando para arar, quebra ali os equipamentos, faz um churrasco e começa a seguir Elias. Aonde Elias está indo, Eliseu está também. Era a reta final da vida do profeta Elias. E é interessante, quando nós observamos, lá no livro dos Reis, a interação desses dois, na reta final, nós vamos ver o profeta Elias. Ele sabia que Deus o levaria para si. Ele compartilha com algumas pessoas, e Eliseu sabe, os alunos dos profetas sabem. E daí Elias chega para Eliseu e diz: olha, eu preciso sair aqui da estrada de Gilgal, eu preciso ir até Betel. Então você pode ficar por aqui. Eliseu olha para Elias e diz: não. Não te largo e não te deixo, eu vou te acompanhar. E eles vão até Betel. Em Betel, os alunos do profeta dizem: olha, Eliseu, é hoje que Deus vai levar o profeta Elias. Eu sei, mas não precisa falar sobre isso. E daí Elias chega para Eliseu e diz: fica aqui com os profetas em Betel, que eu preciso ir até Jericó. Eliseu olha para ele e diz: não te largo e não te deixo, eu vou contigo até o fim. E vai. Em Jericó,
Elias olha para Eliseu e diz: eu preciso ir até o Rio Jordão, fica aqui. Não te largo e não te deixo, eu vou contigo até o fim. O Rio Jordão se abre, chega o momento do arrebatamento do profeta Elias, e Eliseu, mais uma vez, absurdamente ousado, olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. O negócio foi tão absurdo que o profeta Elias olha para ele e diz: nem eu sei se isso pode acontecer. Se você vê quando realmente eu subir, você vai receber o que você pediu. E Eliseu recebeu. E é por isso que, na vida intensa de Eliseu, quando chega na reta final, o encontro com o rei de Israel o deixa tão irritado. Porque ele é intenso. Ele acredita que nós não devemos nos conformar. E de repente tem um rei conformado, não vivendo intensamente as promessas do Senhor. Atira 3 vezes a flecha no chão e para enquanto o alforje ainda está cheio de flecha. Ei, você já ouviu aquela expressão que o bom é inimigo do ótimo? E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e entramos numa bolha do conformismo. Tá bom o meu trabalho assim. A minha vida espiritual tá boa assim, uma vez por semana na igreja. Tá bom. Só que Deus, Ele deseja que nós venhamos estar num constante crescimento, contínuo, o tempo todo. Hoje eu preciso ser melhor que ontem e pior do que amanhã. Nós não podemos nos conformar com a mediocridade em todos os aspectos da área da nossa vida. Infelizmente, tem pessoas tão confundidas hoje sobre a vida cristã, tão perdidas, que literalmente elas flertaram com as propostas do mundo e permitiram que essas propostas entrassem no coração. Sendo que, presta atenção no que eu vou te dizer, nunca os céus desejaram que nós vivêssemos similar ao mundo. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele vai falar sobre essa nova vida em Deus. Ele vai dizer assim, Efésios 4, do 17 em diante: assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, não vivam mais como os gentios, ou seja, aqueles que não servem ao Senhor. Eles vivem na inutilidade dos pensamentos. Presta atenção. Essa geração, talvez de todas as gerações, é a geração que mais se perde na inutilidade dos pensamentos. Presta atenção. O movimento do infinito das redes sociais. Está no Reels do Instagram. Foi 15 minutos. Foi 30 minutos. Foi 1 hora. Jovens e adolescentes do TikTok. Ficando abobalhados. Inutilidade de pensamento. Não estão vivendo as suas vidas. E a palavra de Deus já falava: vocês não foram chamados para isso. Olha o que o texto vai dizer. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Vou repetir isso aqui. A inutilidade nos separa da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Parece que foi escrito hoje essa carta aqui. Continuo. Tendo perdido toda a sensibilidade. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Ignorância, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram, e vê-se na real, à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Gente, olha o que a palavra está dizendo aqui. Inutilidade do pensamento. Não fica restrito a um processo cerebral. Vira comportamento, porque o comportamento é resultado do que nós acreditamos. Ou seja, entra aqui, te deixa insensível aqui à voz de Deus, e de repente, quando você menos espera, olha o que a Bíblia está dizendo: o coração endurecido não tem mais agora repúdio ao pecado,
repudiam as coisas erradas e, ao perder a sensibilidade, se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Que palavra profética. Continuação, todavia, vamos falar de nós agora. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês já foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos o novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidades provenientes da verdade. É isso que Deus tem para nós. Uma vida de santidade, de verdade, de frutos conforme Jesus. Só que essa geração diz, não, mas olha só, você está melhor do que aquele que está pulando cerca, você está melhor que aquele que está na droga, você está melhor do que aquele lá que está nos vícios, do que aquele que está roubando o patrão, você está melhor, então fica aí nessa zona de conforto. Não! Não se compare com A, com B. Você foi chamado para ser semelhante a Cristo. Que Ele seja o seu referencial, que os seus olhos estejam nele. É assim que você consegue superar os desafios e usar todas as flechas que estão na sua aljava. Quando eu olho para Jesus, eu consigo enxergar alguém que recebeu do Pai algumas flechas para a batalha que ele enfrentaria aqui, na caminhada terrena. E do início ao fim da vida dele, ele deu o seu melhor. Ele deu tudo. Ele se esvaziou totalmente por mim e por você. A pergunta é, por que não estamos dando tudo? Por que estamos confortavelmente conformados com parte daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida? E deixa eu falar algo para você. Eu não estou aqui para dizer que nós somos perfeitos. Não, não, não. A natureza humana todo dia tenta dominar a nossa alma e nos fazer viver essa vida medíocre, que é pecado. Todo dia há uma tentativa maligna de nos fazer conformar com meia promessa e não a promessa completa. E sempre foi assim. É a natureza humana caída. Quando você vai lá para o pai da fé, Abraão, homem top, amigo de Deus. Deus deu a promessa que ele seria pai de multidões. E a gente sabe que ele vacila na fé juntamente com a sua esposa, porque o filho não vem. Eles dão um jeitinho e ele dorme com a serva Agar, e vem o Ismael. E agora Abraão, com 99 anos, tem um encontro com o Senhor. E sabe qual a ousadia de Abraão falar ao Senhor? Ele diz assim, olha, eu estou muito velho. A Sara já não é a Sarinha, a Sara já está bem velha. Vamos fazer com que a promessa aconteça então aqui com Ismael mesmo. Deus precisa lembrar, ei Abraão, que eu tenho para você é a vitória completa, meu filho. O meu projeto não é com você e Agar, é você e Sara. Ano que vem, Sara dará à luz um filho e você vai colocar o nome de Isaac. Quando você olha para a sua vida, você olha para a sua família, você olha para a sua maneira de servir no reino de Deus, você olha para a sua vida espiritual, como você avalia? Você está dando o melhor? Você está tirando todas as flechas que Deus já te deu? Ou quem sabe, você olha a aljava e a aljava ainda está cheia, sendo que você poderia fazer muito mais. Eu jamais vou esquecer 2020, era o dia 15 de março de 2020, aniversário do meu avô, pastor Nirton. E nós fomos lá celebrar com ele, e foi bem naquela semana que estourou a pandemia. E claro, um senhorzinho que estava fazendo 89 anos, nós o procuramos e falamos, vô, hoje o bom é você ficar em casa, vô.
eles estão pedindo isolamento, né? Igreja, a gente sempre está cercado de pessoas, fique em casa. Eu jamais vou esquecer. Ele que já não estava muito bem de saúde aquele ano, ele olhou para mim e falou: não, eu vou no culto. E se me der a oportunidade de pregar, eu prego. Ele veio no culto, e aquela foi a última pregação dele. Foi dado a liberdade, então, para ele pregar. 89 anos, já não muito bem de saúde. Ele veio aqui. E como milhares de outras vezes ele havia feito, ele pregou com ousadia aquilo que Deus tinha lhe dado. Até o final da sua vida, ele foi usando todas as suas flechas. E claro, quando eu olho para o meu pai, eu percebo isso, e para a minha vida eu já também estabeleci. Quando chegar ao final da minha jornada terrena, eu não quero olhar para a minha aljava e ver a minha aljava cheia. Quem sabe encontrar ali uma única, última flecha, e antes de partir dessa vida, atirar essa flecha para o alvo correto. Deus nos deu oportunidades de sermos guerreiros do seu exército. E aquela pergunta que lá na introdução eu pedi para você responder. Quando você encontrasse aquele arqueiro com a aljava ainda cheia, o que você falaria para ele? Talvez é o que Deus tem falado para alguns de nós. Talvez algumas guerras estão sendo perdidas porque a gente está olhando mais para as flechas e os arcos dos outros e não usando aquilo que Deus já nos deu para usar. Mas em nome do Senhor, há um chamado dos céus para mim e para você, que nós venhamos nos posicionar. 2023 está passando, 15 dias já passou, ainda mais de 300 dias pela frente, que nós possamos dizer: Senhor, eis-nos aqui, eu quero ser um guerreiro excelente nas batalhas que o Senhor me estabeleceu para lutar, e eu vou usar todas as flechas. Eu não vou guardar flecha que pode abençoar a minha família, eu não vou guardar flecha que pode abençoar a minha igreja, eu não vou guardar flecha que pode abençoar o meu patrão, os meus colegas de trabalho, eu não vou colocar e deixar as flechas dos meus sonhos profissionais ali, eu não vou, Senhor, ficar colecionando flechas daquilo que a minha alma lateja, eu vou atirar até a última flecha. Se esse é o teu posicionamento, se coloque em pé nesse momento, nós vamos orar por você. Você precisa ter uma certeza: Deus tem mais para mim e para você. E que nós possamos estar atentos ao que Deus já nos deu, às flechas que Deus já nos deu, e venhamos usar.